Vivemos em uma época em que a felicidade não é mais um ideal, é uma obrigação. Você não pode apenas viver, precisa estar bem, precisa parecer bem, precisa postar que está bem, mesmo quando está desmoronando por dentro. Esse é o delírio moderno, a crença de que estar constantemente feliz é sinal de sucesso e de que qualquer desvio emocional é fracasso, fraqueza ou doença. Mas de onde veio essa ideia? Durante séculos, o sofrimento foi tratado como parte inevitável da existência. Estava nos salmos, nos mitos, na filosofia, nas tragédias. Mas hoje, ele se tornou um erro a ser corrigido. Algo que deve ser eliminado o mais rápido possível com uma pílula, um curso, um mantra, um app. A tristeza perdeu o direito de existir. E com isso, nós perdemos o direito de sermos humanos. A felicidade virou um produto, um estado de alta performance emocional que precisa ser mantido, mesmo que à força. E isso nos adoece, porque quanto mais você tenta ser feliz o tempo todo, mais ansioso se torna. Diante da mínima oscilação, a menor tristeza vira ameaça, o menor silêncio vira angústia, o menor incômodo vira sintoma. Estamos criando uma geração incapaz de sentir dor sem pânico, incapaz de viver o tédio sem culpa, incapaz de estar mal, sem se achar errado. Esse é o novo totalitarismo, o da felicidade compulsória. E o mais perverso é que ele vem disfarçado de liberdade. A promessa é sedutora. Você pode ser feliz o tempo todo se quiser, mas o subtexto é cruel. Se você não está feliz, a culpa é sua. E assim o culto à felicidade deixa de ser um convite e vira uma sentença. Um tribunal invisível que julga todos que não performam bem-estar. Essa cobrança sutil, sorridente, colorida, está nos esmagando. E talvez, só talvez, a verdadeira liberdade emocional comece quando você se permite dizer: hoje eu não estou bem, e tudo bem. Hoje a vida dói. E isso também é viver. Porque ninguém respira alívio numa prisão, nem quando ela tem cheiro de lavanda e tapete de yoga. Schopenhauer não teve medo de dizer o que ninguém queria ouvir. A vida não é feita para a felicidade. Ela é feita de desejo, dor e frustração. E quando o desejo se realiza, o que sobra é o tédio. Para ele, o sofrimento não é um acidente da existência. É o seu motor. É a própria estrutura do que somos. Somos seres desejantes. Vivemos impulsionados por uma vontade cega, irracional, incessante. Aquilo que Schopenhauer chamou de vontade de viver. Essa vontade nos move, nos empurra, nos mantém em pé, mas também nos condena, porque enquanto houver desejo, haverá falta. Enquanto houver falta, haverá dor. E se por acaso o desejo for satisfeito, logo surge outro, e então outro, e mais outro. É um ciclo, uma roda sem fim. Você nunca chega, você nunca repousa, você nunca basta. Schopenhauer via isso como uma engrenagem cruel. Quando desejamos, sofremos. Quando conquistamos, nos frustramos. E quando não queremos nada, nos entediamos. Ou seja, não há trégua. E ainda assim, o mundo moderno insiste em te vender a ideia de que a felicidade é o estado natural da alma. Como se o sofrimento fosse um erro. Como se a tristeza fosse sinal de fracasso. Como se o desconforto existencial pudesse ser resolvido com afirmações positivas e banho de sol. Mas Schopenhauer sabia, isso é ilusão. Ele olhava para a vida com os olhos bem abertos e via um mundo marcado por dor, luta, vaidade, competição, inveja e a constante insatisfação da vontade humana. E ainda assim, ele não era um nihilista. Seu pessimismo não era rendição, era lucidez, uma lucidez corajosa que se recusa a maquiar a existência. Porque às vezes o que adoece não é o sofrimento em si, é o esforço exausto de tentar parecer feliz
em meio à dor. É o peso de ter que performar otimismo quando tudo dentro de você pede silêncio. Schopenhauer nos lembra que viver dói e que reconhecer isso não é fracassar, é acordar. E talvez, no momento em que paramos de buscar a felicidade como dever, começamos a tocar uma paz que não depende de euforia, mas de verdade. Vivemos na era do cansaço, não o cansaço físico, mas o mental, o emocional, o existencial, aquele que não vem do esforço bruto, mas da autoexploração constante. Byung-Chul Han chama isso de a sociedade do desempenho, um tempo em que ninguém mais te obriga a nada, mas tudo em você exige tudo de si, o tempo todo. Você não tem um patrão, você é seu próprio patrão, e também o funcionário, e também o fiscal, e também o algoz. Nesse modelo, a positividade não é mais inspiração, é pressão. A frase "você consegue tudo o que quiser" virou uma sentença, porque se você não consegue, a culpa é só sua. Não há mais desculpas, nem sistema, nem obstáculos, só insuficiência pessoal. E o culto à felicidade entra aqui como mais um produto da mesma lógica. Você deve ser feliz. Você deve ser grato. Você deve amar o que faz. Você deve acordar às 5 da manhã com um sorriso no rosto e um propósito bem definido. Você deve vibrar. Você deve melhorar. Você deve vencer. E tudo isso sorrindo. Mas o que acontece com quem não consegue acompanhar esse ritmo? O que acontece com quem está exausto, triste, desorientado? Vira um problema. Um corpo fora do padrão. Alguém que não está vibrando na frequência certa. Byung-Chul Han diz: o excesso de positividade está nos matando, porque ele produz uma forma nova e sutil de violência. Não a violência da repressão, mas a da autoexploração sorridente. Estamos nos tornando carrascos de nós mesmos em nome de uma felicidade que nunca chega, em nome de uma performance emocional constante. E quando não conseguimos, o corpo quebra, a mente colapsa, a alma implode em silêncio. E aí aparece o que Han chama de depressão do desempenho. Uma dor sem nome, uma exaustão sem causa aparente, uma tristeza que não pode ser dita, porque não combina com o feed. Mas talvez o que esteja adoecendo não sejamos nós. Talvez o que está doente seja o modelo, a exigência, o discurso. E talvez o primeiro passo para curar seja permitir-se não ser feliz, pelo menos não o tempo todo, pelo menos não desse jeito. Existe um mercado bilionário sustentado por uma promessa. Você pode ser feliz o tempo todo. Basta querer. Livros, cursos, palestras, gurus, vídeos motivacionais, todos dizendo a mesma coisa. Você é o único responsável pela sua vida. E isso parece libertador, mas esconde uma armadilha. Porque ao mesmo tempo em que te empodera, também te condena. Se você não está bem, a culpa é sua. Se sente tristeza, é porque não está vibrando certo. Se fracassa, é porque não pensou positivo o bastante. É o otimismo tóxico travestido de sabedoria. A indústria da autoajuda lucra com a sua insuficiência. Ela precisa que você esteja sempre um pouco mal, sempre incompleto, sempre em busca de alguma técnica, método ou fórmula que finalmente te leve à tão prometida plenitude. Mas essa plenitude nunca chega, porque ela foi desenhada para ser inalcançável. É um ciclo. Você consome conteúdo para se sentir melhor. Se sente motivado por algumas horas. Depois volta o peso, a angústia, a dúvida, e você acha que precisa de mais conteúdo, mais afirmações, mais mantras, mais esforço, e quanto mais você busca, mais se afasta de si. Porque, no fundo, a lógica da autoajuda moderna não é te ajudar, é te ajustar. Ajustar seu corpo, sua mente e sua alma a um sistema que exige produtividade emocional, que não tem espaço para a melancolia, que não acolhe o cansaço, que não entende o vazio. Mas, e se o vazio não for um erro? E se ele for uma
pausa legítima, uma necessidade da alma, uma fresta de lucidez em meio a tanta euforia forçada? A autoajuda que não reconhece a dor ajuda quem exatamente? Talvez o que mais precisemos hoje não seja de motivação, mas de permissão. Permissão para não estar bem. Permissão para parar. Permissão para ser um ser humano real e não um projeto de alta performance emocional. Porque a paz não nasce da aceleração. Ela nasce do silêncio, da escuta, da verdade. E a verdade é, ninguém está feliz o tempo todo. E tudo bem com isso. Antigamente as prisões eram de pedra, hoje são feitas de filtros, sorrisos forçados e frases inspiradoras. Vivemos cercados por uma estética da felicidade. Um mundo onde todo mundo parece estar bem, onde a dor é escondida, onde a tristeza é silenciosa e onde o sofrimento é censurado, não diretamente, mas de forma sutil, cruel e contínua. Quem demonstra vulnerabilidade é visto como fraco. Quem diz que está exausto é chamado de ingrato. Quem chora é dramático. Quem silencia é suspeito. E o pior, aprendemos a fazer isso com nós mesmos. Você não pode desmoronar, você não pode mostrar que está mal, você não pode dizer que não aguenta mais. Então, o que você faz? Você finge, você veste um sorriso, você posta uma frase positiva, você diz que está tudo bem, mesmo quando não está. E esse fingimento, repetido dia após dia, vai construindo uma cela interna, feita de frases que você nem acredita mais, de promessas que não se cumprem, de imagens que não te representam. E você começa a se afastar de si, a se trair, a se violentar em nome da aparência. Essa é a nova prisão. A prisão do tô bem, a prisão da performance emocional, a prisão do contentamento constante. Mas ninguém aguenta isso, ninguém sustenta isso sem adoecer. Porque a alma tem um limite, e quando ela é silenciada por tempo demais, ela se revolta, ela explode em crises de ansiedade, ela paralisa em episódios de depressão, ela grita no corpo, na mente, nos relacionamentos, e tudo. Isso por quê? Porque fomos ensinados a fingir, a camuflar a dor, a maquiar o cansaço, a editar a alma. Mas a dor não precisa ser escondida, ela precisa ser ouvida e acolhida. Fingir alegria pode até manter as aparências, mas destrói a integridade. E sem integridade, nenhuma paz é possível. Talvez o primeiro ato de liberdade hoje seja parar de sorrir quando o que você precisa é respirar. Seja parar de dizer, tá tudo bem, e finalmente dizer a verdade. Nem toda tristeza precisa ser curada. Nem todo vazio precisa ser preenchido. Existe uma beleza estranha, silenciosa, profunda, na tristeza que você permite existir. Mas o mundo atual não entende isso. Vivemos num tempo onde qualquer desconforto é tratado como falha, onde estar triste é sinal de desajuste, onde o vazio é um espaço que precisa ser ocupado rapidamente com algo. Mais um vídeo, mais uma conversa, mais um objetivo, mais uma meta. Mas e se o vazio for um convite? E se a tristeza for um espaço fértil? Schopenhauer sabia que o sofrimento não é o oposto da vida. Ele é o próprio pano de fundo da existência. E talvez a tristeza não seja um problema a resolver, mas uma parte legítima da experiência humana. A tristeza desacelera. Ela faz você parar, faz você escutar, faz você sentir o que ficou soterrado sob camadas de produtividade e distração. É nela que você encontra aquilo que o barulho te impede de ver, o que dói, o que falta, o que ficou para trás. O vazio, quando acolhido, não é destruição, é espaço. Espaço para que algo novo emerja, com raiz, com verdade, com presença. Mas para isso é preciso não fugir. É preciso resistir ao impulso de ocupar cada silêncio. É preciso aprender a estar
sem a pressa de sair. A tristeza não é um inimigo, é uma professora. E o vazio, às vezes, é a única linguagem que a alma encontra para dizer: eu preciso de você aqui. Byung-Chul Han diz que o excesso de positividade nos impede de tocar o real, porque o real é complexo, é ambíguo, é bonito e doloroso ao mesmo tempo. A tristeza, nesse sentido, é uma forma de lucidez. Ela rasga a fantasia, ela devolve o peso sagrado da vida. Ela te lembra de que você é humano e não uma vitrine emocional. Talvez a paz que você procura não esteja em fugir da tristeza, mas em finalmente deixar que ela sente ao seu lado, sem medo, sem pressa e sem culpa. A maioria não quer lucidez, quer alívio, quer distração, quer anestesia. Mas a verdade, aquela que não cabe nos livros de autoajuda nem nas legendas motivacionais, é que a vida é pesada. E tentar transformá-la em espetáculo contínuo de alegria é mentir para si mesmo. A verdadeira libertação não está em tentar ser feliz o tempo inteiro, está em deixar de mentir para si. A lucidez é incômoda, ela não te oferece aplauso, ela não te embala com promessas, mas ela te dá algo que nenhuma euforia consegue sustentar: inteireza. Ser lúcido é olhar para a dor sem disfarce. É perceber que o vazio que sente talvez não seja um erro do universo, mas um lembrete de que você está vivo. A euforia passa, a euforia vicia, a euforia cobra caro depois. E cada vez que você se embriaga nela, precisa de doses maiores para continuar fugindo daquilo que te habita em silêncio. Mas a lucidez, essa sim, permanece. Ela é discreta, não grita, não vende, não performa, mas transforma. Porque quando você abandona a obsessão por estar bem, algo dentro de você se alinha. Você para de correr atrás de promessas impossíveis e começa a viver o que está aqui, agora, com presença. Não é sobre desistir da alegria, é sobre deixar de usá-la como disfarce. A lucidez não é a ausência de dor, é a coragem de habitá-la. É a escolha de não mais fugir. É o ato radical de dizer: eu quero ver a vida como ela é, e não como me disseram que deveria ser. E só aí, paradoxalmente, é que surge uma paz verdadeira, não eufórica, não publicável, mas profunda, silenciosa, real, uma paz que não precisa sorrir o tempo todo, porque já não tem medo de sentir. Chega um momento em que você entende: não existe lugar nenhum onde a felicidade esteja te esperando. Não tem linha de chegada, não tem final feliz com música de fundo, não tem revelação mágica no topo da montanha. Tem isso aqui, a vida como ela é, com suas lacunas, suas dúvidas, suas dores e seus pequenos instantes de beleza, fugazes mas reais. A promessa da felicidade constante foi uma armadilha. Venderam a ideia de que sentir-se completo seria possível e permanente. Mas o que sustenta mesmo a existência não é euforia, é aceitação. Não a aceitação passiva, resignada, mas a aceitação lúcida, a que reconhece a dor sem idolatrar, a que não precisa fugir do tédio, a que abraça o desconforto como parte legítima do caminho. A paz não está em negar a realidade, está em habitá-la, sem adornos, sem maquiagem emocional. Está em poder dizer: sim, hoje dói, e eu continuo aqui. Sim, não tenho todas as respostas, e mesmo assim sigo vivendo. Sim, a vida é imperfeita, e ainda assim vale a pena ser sentida. Porque talvez não exista nada mais livre do que não precisar estar feliz o tempo todo. A paz real é silenciosa. Ela não grita nos stories, não aparece no feed, não é medida por métricas nem aprovações. Ela é íntima, discreta, e só se revela quando você para de correr, quando você entende que não precisa ser outra versão de si para ser digno de viver. A felicidade que nos prometeram pode ter sido uma ilusão, mas a lucidez,
Essa sim pode ser um novo começo. Disseram que você precisava ser feliz. O tempo todo. Em todos os lugares, com todos os recursos. Mas talvez o que você realmente precise é de silêncio, de presença, de verdade. Felicidade constante é impossível. Mas a paz que nasce da aceitação, essa sim, é real. E começa quando você decide parar de fingir, parar de correr, parar de se cobrar sentir o que não sente. Agora me diz, você está em paz? Ou apenas entretido? Está se curando? Ou só se distraindo da dor? Compartilhe a sua visão nos comentários. Esse canal é para quem não tem medo de olhar para dentro. Se essa reflexão falou com você, curta o vídeo, se inscreva e envie para alguém que vive fingindo estar bem. Porque às vezes, a maior forma de resistência é dizer com calma: eu não tô bem, mas ainda tô aqui. Nos vemos na próxima ferida aberta, ou na próxima lucidez.